Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa live maravilhosa que está ocorrendo nesta Semana de Ciências. É a primeira Semana de Ciências da Feira de Ciências da Nação Rubro-Negra, do CIEP Nação Rubro-Negra, online, né? De forma remota. Infelizmente, nesse momento, com todos os eventos que vêm acontecendo, a gente tem que tentar trabalhar da melhor forma possível. E essa iniciativa do CIEP, o diretor Eduardo, a coordenadora Regina Selle, todos os professores que estão envolvidos neste trabalho estão de parabéns, né? E eu me sinto muito honrado em ter sido convidado para apresentar essa live, mediar essa live, né? Tentar abrilhantar um pouco mais esse trabalho. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o petróleo. E aí, nós temos aqui como nosso convidado especial o doutor Alexandre Leiras, que é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Química. Ele é engenheiro químico e está aqui para trazer um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da informação que ele tem, que adquiriu ao longo dos anos de trabalho e de estudo, para dividir com a gente conhecer um pouquinho essa história e esse trabalho do doutor Alexandre. Doutor Alexandre, muito boa tarde, passo a palavra, fique à vontade para fazer a fala que o senhor entender necessária. Obrigado, Marcos Madureira. Agradecer a Regina pelo convite, né? É uma satisfação muito grande a gente poder colaborar um pouco mais com a sociedade, né? Que, afinal de contas, é ela quem é a mantenedora, né, da universidade pública. Bom, como você falou, a minha formação, sou engenheiro químico de graduação, né? Obtive meu mestrado e meu doutorado também em engenharia química. E aí o doutor fica só no título, não precisa se referir a mim como doutor, pode me chamar de Alexandre, pode me chamar de Leiras, né? A engenharia química ela tem uma particularidade muito interessante, né? Muita gente acha que o engenheiro químico e o químico são coisas praticamente a mesma coisa. Não, nós temos uma diferença muito grande, né? O engenheiro químico é aquele que projeta e controla os processos das reações químicas, né? O químico trabalha a nível da reação química, onde ele está preocupado em saber as condições e como as moléculas se dão, e o engenheiro químico ele pega esse conhecimento e tenta colocar de uma forma industrial, ou seja, nos meios produtivos para que a gente possa obter os nossos produtos do dia a dia. Então, essa é a grande diferenciação do químico para o engenheiro químico. Eu atuo no setor de petróleo, né? Dentro da engenharia, a gente chama setor de petróleo e petroquímica, basicamente nos meus últimos 25 anos, que é o tempo que eu tenho de docência. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em catalisadores para refino de petróleo, a gente já vai falar o que significa esse refino de petróleo, e a partir de então eu atuo na área do petróleo. Já trabalhei com caracterização de combustíveis, já trabalhei com caracterização e formulação de catalisadores para a indústria de petróleo, e hoje em dia eu atuo mais numa área, como eu vou dizer, mais genérica da indústria do petróleo, desde a parte lá da exploração e produção, que é uma área da indústria do petróleo que fica basicamente sob responsabilidade do engenheiro de petróleo, até o seu processamento e o seu transporte, né? Dentro da universidade, a gente também trabalhou na coordenação do curso de Engenharia de Petróleo, que é o responsável efetivo por descobrir e retirar o petróleo do fundo dentro da terra, ou na parte terrestre ou no fundo do mar. Tá? Aí a gente está falando do petróleo, vamos começar a
esclarecer o que é o petróleo, né? O petróleo é um... Eu vi outro dia um vídeo e um estudante falando bem interessante. O petróleo parece um shoyu, né? Aquele líquidozinho escuro, dependendo da sua origem, pode mudar o seu aspecto, mas basicamente é aquilo. E o que ele é, né? O que é esse petróleo? Ele é uma mistura de carbono e hidrogênio. É ele que vai fazer a base para os nossos combustíveis, a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, que é aquele botijão GLP, aquele gás encanado que a gente chama de gás natural, é ele que vai fazer o tecido das roupas sintéticas das borrachas, é ele que vai fazer uma parte que a gente também usa nos chicletes que a gente masca, na goma de mascar. Então, é a partir do petróleo que a gente tem, basicamente, olhando dentro da nossa casa, quase 80% dos nossos móveis e utensílios, eles têm origem no petróleo. Então, o petróleo, a importância dele hoje para a gente não é só na parte de combustível, mas é a partir do petróleo que a gente também pode fazer os fertilizantes, que vai aumentar a quantidade de alimentos que a gente vai produzir, né? Vai fazer as nossas vestimentas, os nossos calçados, a carcaça de uma televisão, a placa que vai ser colocada dentro de um computador. Então, a gente tem petróleo no nosso dia a dia, basicamente, em tudo quanto é lugar, né? E vamos lá, como é que se dá a origem desse petróleo? A gente encontra a utilização do petróleo desde lá de trás, desde os antigos faraós. Os faraós lá, quando morriam, eles eram embalsamados. E aí o betume que eles usavam para embalsamar os faraós, para fazer as múmias, nada mais era do que o petróleo. Uma parcela do petróleo que brotava na superfície da Terra. Então, o petróleo ele é conhecido há milênios. E a origem dele se remonta a milhões e milhões de anos. Lá da época dos dinossauros, não necessariamente os dinossauros se transformaram em petróleo, né? Mas lá da época dos dinossauros, onde organismos, né, vivos, sejam eles vegetais ou animais, eles foram durante muito tempo sendo confinados, sendo gerado como sedimento orgânico e que foram sendo, através das camadas de solo e ao longo do tempo, eles foram sendo degradados através de bactérias, né? Bactérias essas, esses bichinhos simplesmente degradavam essa matéria orgânica e, ao longo do tempo, com o aumento da pressão e o aumento da temperatura onde estavam se acumulando, eles foram sendo degradados e se transformaram no petróleo. E ele fica lá no subsolo, numa distância que pode variar, dependendo da localização, de 1 até mesmo a 7 quilômetros, ou seja, de 1.000 metros até 7.000 metros da terra para dentro. Tanto em alto mar, ou seja, no subsolo marinho, quanto em subsolo terrestre, mas sempre numa distância que pode ser de 1.000 metros até mais ou menos uns 7.000 metros, né, terra dentro. Foram sendo gerados ao longo dos milhões e milhões de anos, foram sendo acumulados num determinado reservatório e depois eles são colocados para fora a partir do momento que você descobre uma localização dele e vai perfurar um poço para retirar esse petróleo. Como é que a gente descobre onde está o petróleo, né? Quais são as formas que a gente tem para descobrir onde é que está o petróleo? Simplesmente a gente tem várias técnicas geológicas, onde a gente faz toda uma investigação. Para vocês terem uma ideia, a superfície terrestre ela tem um campo magnético, né? A nossa bússola, aquela bússola que a gente tem, onde o ponteiro ele aponta para o Polo Norte, ou seja, através do campo magnético da superfície, ele sempre vai apontar para o norte. Dependendo de uma determinada região aonde tenha petróleo ou não, esse campo magnético pode se alterar. Então, através da investigação do campo magnético
da Terra, ou seja, daquela localização, você pode ter um indicativo de ter petróleo. Uma outra forma que a gente descobre se tem petróleo ou não é promovendo ondas nas camadas terrestres. Como é que seria isso? A gente pode botar vários explosivos ao longo de uma certa região, vai colocar um sensor num determinado ponto dessa região e vai detonar esses explosivos. A onda de propagação da energia dessa detonação, ela vai percorrer as camadas da Terra. E dependendo da dureza dessa camada da Terra, ou seja, uma terra mais dura ou mais mole, né, a gente pode associar essa dureza como sendo aquele chão bastante batido, que é bastante duro, e aquela areia do mar, que é bastante mole. Dependendo da dureza dessa camada, essa onda vai mais rápido ou vai mais lenta, e volta mais rápido ou volta mais lenta. Então, com isso, a gente consegue mapear as regiões onde a gente vai mapear o tipo de terreno que tem. E quanto mais sedimentar for o terreno, entre aspas, mais mole for aquela região, maior a possibilidade da gente ter petróleo. E aí tem várias outras técnicas. Uma coisa que é bastante interessante, que numa única técnica eu não digo se tem petróleo ou não. Eu faço vários testes e aí eu posso ter um indicativo, uma possibilidade de ter petróleo ou não. O que a gente vai descobrir se tem petróleo ou não é quando a gente vai perfurar. Para a gente ter uma noção, né, do custo dessa operação, né, a gente tem a construção de um poço de petróleo da ordem de milhões de dólares. Então, eu não vou construir um poço, não vou furar a esmo. Eu tenho que ter todas as condições, todas as informações que vai me dizer, pode furar, que aí tem uma possibilidade de ter petróleo. E aí a gente vai e perfura de uma maneira, dependendo da localização, as técnicas podem mudar. Mas, basicamente, a gente vai furar diferente do que a gente faz quando está na praia para cavar um buraco. Quando a gente cava um buraco, num determinado ponto, o que acontece? Aquele buraco sempre vai desmoronar. Então, para a gente evitar isso, a gente vai sempre perfurar usando um tubo de perfuração. Ou seja, a gente faz o buraco e, ao mesmo tempo, vem com um tubo pela parte radial desse buraco, de tal forma que não desmorone. E aí a gente vai perfurando até efetivamente jorrar o petróleo. Ou seja, a gente tem várias técnicas, as várias técnicas dão um indicativo de onde a gente vai perfurar e a gente perfura para poder achar o petróleo efetivamente. Né? Então, essas operações são operações completamente custosas, é um custo bastante elevado. E a gente tem um percentual de sucesso que não é muito elevado. Mais ou menos, a grosso modo, a gente pode dizer que para cada 10 poços perfurados, um vai jorrar petróleo com uma certa condição comercial aceitável. Então, o grau de sucesso é mais ou menos dessa ordem. A cada 10 poços perfurados, somente um poço vai jorrar petróleo. Uma vez que a gente encontrou o petróleo, a gente tem que saber qual é a forma que ele se encontra lá dentro. O petróleo ele é mais leve do que a água, então, e ele não se mistura com a água. Isso, em ciência, em química, a gente diz que são substâncias immiscíveis, eles não se misturam. É igual o óleo de cozinha e o azeite, né? Se vocês quiserem fazer uma experiência, vocês podem pegar um copo de água ou um frasco de maionese, colocar metade de água e depois colocar uma quantidade de óleo ou de azeite. Sacode e deixa descansando de um dia para o outro. De um dia para o outro você vai ver que terão duas camadas bem definidas. A camada de baixo é a camada de água e a camada de cima vai ser a camada do óleo ou do azeite. É a mesma coisa que tem lá dentro do reservatório do petróleo. Eu tenho uma camada de água e uma camada do petróleo acima dela.
E acima dessa camada do petróleo, eu tenho uma parcela de gás, que a gente também tecnicamente diz que é petróleo, mas é conhecido como gás natural. Então, eu tenho dentro lá do reservatório essas 3 camadas: gás natural, o óleo cru e a água. Quando o nosso poço atinge essa camada, ele vai produzir ao mesmo tempo essas 3 substâncias: o gás natural, o óleo e a água. Isso tudo vai sair junto. Não tem como não sair junto. Não tem como eu na produção, lá embaixo, somente, só vou colocar o meu ponta do meu tubo, né, da minha coluna de produção, somente onde tem o óleo. Não, eu acabo entrando nas 3 camadas e vou produzir essas 3 substâncias. Quando chega aqui em cima, na superfície, o que eu vou fazer é separar elas. E aí começa a ter a grande atividade profissional do engenheiro químico na indústria do petróleo, que é essa primeira etapa, onde eu vou separar. Como a gente sabe que lá embaixo eles estão separados, porque a água é mais pesada, o óleo é mais leve do que a água e o gás é mais leve ainda, ou seja, estão separados pela diferença do seu, entre aspas, peso, que é o que a gente chama de densidade. Quando chegar aqui em cima, a gente vai usar essa característica para separar essas 3 substâncias. E aí eu separo o gás natural, separo o óleo e separo a água. A água a gente trata e joga fora, ou joga fora no mar, ou joga fora injetando novamente lá no reservatório. E o óleo, o gás natural, a gente da produção, a gente manda embora. Por que a gente manda embora? Porque o petróleo para a gente, do jeito que a gente tira lá da terra, ele não serve de nada. O que vai servir para a gente são o que a gente chama de derivados, que são os produtos obtidos do petróleo. E aí que começa a entrar todas as etapas de processamento desse petróleo para a gente obter a gasolina, o óleo diesel, o GLP, a nafta que a gente vai transformar no plástico, a nafta que a gente vai transformar no nylon, que vai fazer as nossas blusas sintéticas, que vai transformar na borracha. Então, tudo isso a gente retira dentro da refinaria. E aí, na refinaria, faz essa produção desses derivados através de várias formas. Ele pode fazer simplesmente um processo de separação. A gente associa esse processo de separação, esse primeiro processo de separação, igual a gente vai ferver a água. A gente bota a água na panela para fazer o café, a gente bota lá e, né, esquenta, liga o fogão e vai esquentar até ela começar a ferver. O que significa esse ferver? É quando ela começa a sair, se transformar de água líquida naquele vapor d'água que vai embora. É quando atinge a temperatura na qual ocorre essa mudança da água líquida para a água vapor. Nessa temperatura, que no caso da água é 100 graus, eu começo a mudar o líquido se transformando no vapor d'água. Ainda é água, só está mudando a sua fase. Antes ele estava numa fase líquida e agora ele está numa fase vapor. A mesma coisa ao contrário. Se eu pegar essa água, colocar num potinho e botar no congelador, ela começa a se endurecer, começa a se solidificar, começa a se congelar. Então, eu ainda mantenho ela como água, só que agora numa forma sólida. E a temperatura na qual ela muda da fase líquida para a fase sólida é 0 graus. Então, a água ela coexiste numa forma líquida de 0 a 100 graus. A mesma coisa ocorre com várias substâncias dentro do petróleo. Elas vão ter uma temperatura na qual ela se transforma em sólido e depois uma temperatura onde ela vai se transformar em vapor. Como é uma mistura, que está tudo ali dentro do petróleo misturado, cada substância ou cada família de substância vai ter uma faixa na qual vai mudar de fase. E aí a gente usa isso para obter os derivados. A gente vai pegar esse óleo e vai fazer igual a gente faz com a água. Vai, entre aspas, ferver. Botar ele num determinado local, onde a gente vai aquecer, e aí as substâncias que estão dentro do petróleo começam a mudar de fase. Ao mudar de fase, a gente vai separando do petróleo. E aí a gente obtém o GLP, que é o gás de botijão, aquele gás que é feito de
petróleo, a gente vai obter a gasolina, vai obter o querosene, vai obter o óleo diesel, vai obter óleo combustível e diversos outros derivados. Então, dentro do refino do petróleo, dentro da refinaria, é que é responsável para a gente obter essas diversas derivados. E aí vão para as diversas indústrias. Vai para a fábrica, onde eu vou pegar uma corrente que a gente chama de nafta e vai se transformar no nylon. A gente vai pegar e mandar para uma outra fábrica, onde a gente vai transformar na garrafa PET, né? A garrafa que a gente bota os refrigerantes. A gente vai mandar para uma outra fábrica e vai gerar o polipropileno, aquele copinho de café, e por aí vai. Tudo isso, em cada fábrica, vem através de uma fração oriunda do petróleo. E aí a gente fecha a nossa grande indústria do petróleo em todos esses segmentos. A indústria do petróleo, que a gente chama, ela vai lá desde a parte onde a gente vai buscar o petróleo, vai explorar para descobrir onde é que está o petróleo, até chegar aos derivados finais que a gente recebe nas indústrias. Ok? Então, Alexandre, poxa, maravilhoso tua apresentação. Eu estou aqui me deliciando, eu como um bom professor de ciências, em conceitos que a gente fala em sala de aula, e você está mostrando como é que são usados. Olha aqui, você falou de campo magnético, descobrir petróleo usando bússola. Olha que coisa bacana, alteração no campo magnético. Como é que você consegue imaginar que ele vai achar petróleo lá no fundo do mar com uma bússola ou com um princípio que é utilizado na bússola? Né? Olha que coisa bacana da engenharia de trazer esses conceitos. Você falou aqui onda de propagação. Poxa, você virou golfinho, né? Manda o som e devolve aquele eco. E dependendo da forma que o som chega, mais grave, mais agudo, você consegue entender, interpretar a densidade, né? O material que nós estamos, se ele reflete inteiro. Olha que coisa bacana esses conceitos que a gente ouve falar e você está mostrando como é que eles se aplicam no nosso dia a dia. Até simples mistura de soluções. Usar a mistura da água e óleo para separar os diferentes elementos. A questão do gás natural. Poxa, olha só quanta coisa que você trouxe para a gente, esses conceitos. E isso faz com que nossos alunos agora, dentro da sala de aula, com seus coprofessores, possam testar, fazendo a experiência do azeite, fazendo a bússola, porque até passar por debaixo do cabo elétrico altera a bússola. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Pode montar uma bússola, né? Aquela agulhinha dentro d'água. Olha só quanta coisa legal ele vai poder experimentar a partir desses conceitos que você está trazendo. Mas aqui ficaram algumas questões, alguns perguntaram, e eu também eu gostaria de trazer também, são dúvidas que me construíram, né? Uma pergunta que foi feita aqui no chat o petróleo pode se esgotar? Vamos lá. É uma fonte esgotável, é uma fonte não renovável, e a maior dificuldade é a gente inferir um dia final, né? Ou seja, qual vai ser o último dia do petróleo. Em cada reservatório, em cada campo onde a gente tem petróleo, com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente consegue retirar de 30% a 45% do petróleo que tem lá dentro. Significa que é o seguinte: eu tenho um determinado campo onde eu tenho diversas técnicas para calcular o volume. E aí, se eu calculo que naquele campo eu tenho 10 litros de petróleo, com as técnicas que eu tenho, eu não consigo tirar mais do que 5 litros de petróleo. Então, vão ficar lá 50% ainda. Existem alguns estudos que já mostraram que vários campos
principalmente no Golfo do México, que é um local onde a gente produziu muito petróleo ao longo dos últimos anos, vários campos que tinham sido abandonados, ou seja, já tinha sido esgotada a sua produção, voltaram a produzir. E aí significa aquela pergunta, então o petróleo ele está sendo refeito, entre aspas, está sendo gerado? Não. O que acontece? A gente sabe que a nossa crosta terrestre, a nossa Terra, ela está em constante movimentação. Por isso que algumas regiões ocorrem terremotos e outras regiões não, porque em alguns locais estão em constante movimentação. Lá dentro do reservatório, eu tenho um sistema que é totalmente poroso. A melhor associação que eu faço para esse sistema poroso é aquela bucha que a gente toma banho. Se a gente encharcar uma bucha e botar ela em cima da pia, olhando visualmente, a gente não sabe se ela está encharcada ou não. O que a gente precisa? Espremer. Quando a gente espreme, a gente expulsa a água que está dentro dos poros daquela esponja. É igual lá dentro das camadas onde se encontra o petróleo. Ele está numa região onde a terra é bastante porosa e o petróleo está preenchido naquelas camadas. Então, o que pode acontecer com esses campos que foram ditos que já estavam esgotados? De tanto a terra trabalhar, né, de tanto a terra se mexer, eu posso ter uma nova compactação do petróleo que estava ali dentro. E aí ele retorna a produzir. E isso é uma explicação. A outra explicação é que uma técnica que eu tinha para produzir petróleo há 40 anos atrás não é mais a mesma hoje. Por quê? Porque a gente não pode falar na indústria do petróleo sem falar em ciência e tecnologia e desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Hoje nós temos condições cada vez mais, condições técnicas mais atuais, que eu posso aumentar essa produtividade do meu reservatório. Então, o que a gente tem hoje, eu tenho 55 anos, são 25 como professor e 30 como engenheiro químico. Eu acho que há 30 anos eu sempre escutei todos os grandes cientistas, os grandes teóricos, dizer que a gente tinha petróleo para mais de 10 anos, e passa 10 anos e a gente escuta que tem para mais de 10 anos. Ou seja, dizer a data certa quando o petróleo vai acabar é a grande incógnita, mas que é uma fonte esgotável, é. O que acontece é que a cada ano, com melhores tecnologias, a gente vai encontrando petróleo em lugares que a gente antes não dizia. É a história do nosso pré-sal hoje, né? Eu vi que no chat perguntaram sobre pré-sal, e eu vou chegar lá. Então, a gente tem hoje técnicas para descobrir petróleo que antes a gente não tinha a menor noção. Historicamente, quando que o petróleo ele efetivamente entrou no nosso dia a dia, né? Aonde ele teve a grande mudança, a primeira, vamos dizer assim, grande mudança tecnológica? Foi lá no século XVIII, Pensilvânia, Estados Unidos. Os primeiros campos terrestres lá dos Estados Unidos eram campos que tinham 5 metros de profundidade, ou seja, o petróleo brotava, né? Eram regiões bastante arenosas, regiões sistema bastante poroso, então o petróleo migrava, né? E ele meio que brotava na Terra. Tanto é que o nome petróleo é derivado, né, dessa junção, óleo e pedra, ou seja, o óleo que brotava na pedra. E aí, um comerciante, ele não era nem cientista, não era técnico, não era nada, conhecido como o Coronel Drake, ele pensou da seguinte maneira: se está brotando petróleo aqui, se eu cavar, eu vou ter mais petróleo. E aí ele conseguiu, através de várias técnicas que existiam para cavar sal, ele conseguiu fazer um poço de mais ou menos 30 metros de profundidade, aonde produziu bastante petróleo. E esse petróleo, por ele estar muito próximo da superfície, ele só subiu porque ele era um petróleo mais leve. Ele ser um petróleo mais leve, ele pegava fogo mais fácil do que hoje. Hoje, se eu pegar um petróleo, né, lá do pré-sal e tacar fogo, ele não vai pegar fogo facilmente.
né? Mas naquela época era um petróleo bastante leve, então ele pegava fogo facilmente. Então, naquela época, começou-se a substituir a matriz de fornecimento de energia que existia, que era o óleo de baleia e o carvão mineral, pelo petróleo. Então, começou a entrar o petróleo no dia a dia de uma forma muito avassaladora. E aí, de lá para cá, foi o grande crescimento do petróleo. Então, a gente, na década de 80, no Brasil, a gente produzia petróleo a 300 metros de profundidade, lâmina d'água. Né? Vamos lá, o que é a lâmina d'água? Eu tenho meu barco aqui e tenho o fundo do mar. Lâmina d'água é a distância entre o barco e o fundo do mar. Isso se chama lâmina d'água. Então, eu tinha mais ou menos produzindo as nossas plataformas mais antigas da Bacia de Campos, 150, 180, 200 metros de lâmina d'água. Quanto mais a gente ia se afastando da costa, mais ia afundando, mais ia crescendo essa lâmina d'água. E aí a gente começou a buscar petróleo em profundidades cada vez maiores. Isso, quando eu falo profundidade, distância do barquinho até o fundo do mar. O pré-sal hoje, a gente está buscando em lâmina d'água quase que de 3.000 metros e, além disso, a profundidade que ele alcança está na ordem de 6.000 a 7.000 metros. Então, a gente hoje tem petróleo, um petróleo muito bom, numa profundidade que há 20 anos atrás a gente nem imaginava ter condições de buscar. Há 40 anos atrás, na década de 80, nem se sonhava em investir em cima disso. Então, a gente vai tendo cada vez mais descobertas de novos campos de petróleo que fica parecendo com que ele não seja esgotável. Ou seja, toda vez eu estou criando novo petróleo. Não estou criando novo petróleo. Ele já foi criado nesses milhões de anos através dessas ações, melhor dizendo, das bactérias aeróbicas e anaeróbicas no sedimento orgânico. Ponto. O que a gente está tendo é novas técnicas e descobrindo petróleo em regiões que a gente até então não conhecia. Né? Já que eu falei em pré-sal, deixa eu dar uma esclarecida do que significa esse pré-sal. A ciência e a geologia mostram que a formação da nossa Terra, né, do nosso planeta, tinha um grande continente e, ao longo do tempo, esse continente foi se dividindo, né, e foi se formando. Gerando os 7 continentes. Né? Conforme eles foram se movimentando e gerando os outros continentes, locais que antes tinha água, deixou de ter água e passou a ter terra, e locais que tinham terra se transformaram em oceanos. Então, alguns grandes oceanos sumiram ao longo desses milhões de anos, e aí foram havendo as camadas, os soterramentos, fazendo com que a parte, vamos dizer assim, de terra do nosso planeta. E aí a formação dessas diversas camadas, ela se deu do interior da Terra para a superfície. Então, ela tem uma camada que a gente chama de pré-sal, porque de dentro para fora foi antes da camada de sal. Essa camada de sal foi gerada porque os grandes oceanos ali foram secando, e conforme ele foi secando, o sal foi se solidificando, e depois a camada do pós-sal, que é onde a grande maioria dos campos de petróleo até então foram descobertos. E o nosso petróleo que a gente tem sendo explorado nos últimos 10, 15 anos é o petróleo que está na camada de pré-sal, ou seja, antes dessa camada de sal. E qual foi a grande inovação tecnológica desta descoberta? Foi o sistema de perfuração. Como eu falei, quando a gente vai fazer um buraco na praia, se a gente, quando chega uma certa profundidade, dá até uma tristeza porque ele desmorona. Mesma coisa acontece no poço de petróleo, então eu tenho que ir fazendo a perfuração do nosso poço e, ao mesmo tempo, eu vou colocando uma coluna que nada mais é do que revestir para impedir que desmorone. Quando a gente atinge conforme a gente vai
A gente vai perfurando as diversas camadas, umas mais moles, outras mais duras, a gente tem um controle muito grande de como a gente vai construindo o nosso poço. Quando a gente atinge a camada do pré-sal, fazendo uma péssima analogia, a gente está atingindo uma camada como se fosse uma gelatina, aquela gelatina de framboesa que a gente come, né? Qual foi a criança, qual foi o adulto, qual foi a pessoa que nunca furou a gelatina? Quando a gente fura a gelatina e faz assim depois, né, sacode, o que acontece? Você não sabe mais onde é que você furou, porque ela é altamente maleável. Então é mais ou menos, fazendo uma analogia, como é a camada pré-sal. Conforme a gente vai perfurando, aquela camada ela é totalmente maleável. Ela totalmente maleável significa que você tem ação de pressões, né? O que é a pressão, né? Vamos falar, a pressão é quando eu tenho uma força incidindo numa certa área. Então, você tem pressões de tudo quanto é lugar. Então, a possibilidade de estrangular a sua tubulação, o seu duto que você está usando para perfurar, é muito grande. Então, se você imagina lá, está a 4.000 metros de profundidade, com mais 3.000 metros de lâmina d'água, e chegou num determinado ponto e ele estrangulou o teu tubo, você vai ter que puxar esse tubo e colocar um outro. Você vai ter uma perda de tempo e uma perda de dinheiro enorme. Então, a tecnologia que foi desenvolvida para perfurar a camada de pré-sal foi a que deu condições de que a gente pudesse hoje estar produzindo após essa camada de pré-sal. E uma coisa que pouca gente sabe, essa tecnologia foi desenvolvida pelo Brasil. Os diversos engenheiros, químicos de petróleo, mecânicos, civis, geólogos, essas diversas forças que estavam trabalhando junto, desenvolveram a tecnologia que a gente tem hoje para perfurar e produzir num local abaixo dessa camada do pré-sal. Então, esta camada do pré-sal, ela foi o grande divisor hoje tecnológico na indústria de produção de petróleo. Ter o conhecimento de perfurar ela e produzir abaixo dessa camada deu uma maior soberania tecnológica na indústria do petróleo para o Brasil. Entendi, professor. Olha que coisa bacana, né? Você trouxe mais novos conceitos aí. E o que eu queria chamar a atenção é que na sua viagem histórica, lá no século XVIII, você disse que quem descobriu o uso e começou a trabalhar isso não era um cientista, era um homem que tinha a curiosidade ou a oportunidade. Né? Então, e o melhor de tudo, aí você pensa assim, mas como é que nós chegamos na gasolina? Justamente porque a curiosidade humana, ela pega, eu vou estudar mais esse negócio, vou ver mais um pouquinho, e aí você começa a desenvolver tecnologia até chegar no pré-sal. Exatamente. E novos conceitos. E sabe por que isso é legal, Alexandre? É porque você falou, eu tenho 30 anos na profissão, né? E você levou esse tempo todo e está dizendo que ainda tem muita coisa para ser descoberta. Tem muita coisa que não vai ser você, não vou ser eu, né? Que vamos descobrir. Mas são esses alunos que estão escutando. Sem dúvida. Amanhã te substituir buscando um novo petróleo, buscando uma nova fonte. Exatamente. E aí, uma questão, porque entra também por esse conceito. Se o petróleo é esgotável, e você no início falou que o petróleo é hoje 80% de tudo que a gente tem e consome está relacionado direto ou indiretamente ao petróleo. E se ele acabar? Existe alternativa para o petróleo? Existem formas de você lidar com essa falta do petróleo, a ausência dele? Existe. A gente pode separar essa sua pergunta para responder em duas grandes frentes. O combustível que a gente tira do petróleo e os plásticos que a gente tira do petróleo. Né? Só complementando quando você falou da curiosidade, como é que a gente chegou na gasolina? Né? Eu tinha o petróleo, ele era bastante leve, eu queimava e eu conseguia iluminar um determinado local, botava naquela lamparina e iluminava.
Só que o petróleo in natura, quando ele é queimado, a queima dele polui muito, ou seja, ele gera muito gases tóxicos. Se eu fizer essa queima num ambiente aberto, não tem muito problema. Mas para dentro das residências, ficava complicado, né? E aí, o que as pessoas da época, que mesmo que ele não fosse um cientista de formação, ele era um cientista porque ele buscava descobrir novas coisas, naquela época, lá na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, eles já sabiam que o petróleo ele podia ser uma mistura de várias coisas. Eles tinham essa noção porque, de acordo com o que esquentava o petróleo, ele, dependendo do tipo de petróleo, da origem que aquele petróleo era, ele reagia de forma diferente. E aí eles pensaram, como é que a gente vai fazer para tentar separar essas coisas que tem no petróleo? E aí a primeira coisa que eles usaram foi o alambique. Lá nos Estados Unidos eles faziam uísque, um uísque à base de milho, né, que é o chamado bourbon, né, que é um destilado de um fermentado de uísque. Eles pegaram aquele alambique na qual eles faziam o uísque e jogaram o petróleo lá dentro. E tacaram calor. Aquela fração que eles retiraram era uma fração que queimava com menos dano, né, com menos gases poluentes do que o petróleo, e eles chamaram aquilo de cera líquida, que é o que significa querosene. A primeira fração que eles obtiveram, melhor dizendo, do petróleo, era esse querosene. E aí eles começaram a investigar as formas de separar todas as frações que tinham lá dentro. E aí isso tudo associado com a capacidade que foi desenvolvida de análise. Como eles analisavam aquele petróleo, como eles analisavam as substâncias que compunham aquele petróleo. Então, só para fechar historicamente. Então, hoje em dia, o petróleo é esgotável? Vai chegar um momento que ele vai acabar? Vai. A gente precisa do petróleo. Para se ter uma ideia, em relação ao Brasil, a nossa matriz energética ela é quase que 50% de petróleo. É 35%, 34% do óleo cru e mais ou menos uns 15% a 16% do gás natural. Então, metade da nossa matriz energética vem do petróleo. Como é que a gente pode substituir isso? A gente tem combustíveis que são de fontes renováveis. A gente tem a cana-de-açúcar, na qual a gente pode plantar a cana-de-açúcar e do caldo da cana-de-açúcar a gente transformar no álcool, que é o chamado etanol anido combustível, que é etanol hidratado combustível, que é o que a gente coloca no posto de gasolina. Então, tem álcool que a gente pode botar nos carros. Uma outra combustível também de uma fonte renovável é o biodiesel, onde a gente pode pegar também determinadas plantas oleaginosas e transformar numa fração parecida com diesel, que é o biodiesel. Aí você vai me perguntar, mas Alexandre, por que hoje a gente não tem tanto carro movido só a etanol e nem tanto caminhão movido a biodiesel? Isso tudo é o custo. Hoje em dia, ainda é mais barato se retirar o petróleo, refinar o petróleo e gerar a gasolina e o óleo diesel do que você fazer o etanol e o biodiesel. Ou seja, proporcionalmente, ele se paga, mas o custo ainda é mais elevado. Então, se eu ainda tenho petróleo, se eu tenho uma tecnologia ainda já consolidada para se produzir os derivados, eu vou continuar no petróleo. Mas a gente tem alternativa? Tem. A gente tem essa alternativa. A gente tem outra alternativa que são as células combustíveis, que a gente trabalha na geração de hidrogênio, que a gente também pode usar essas células combustíveis para gerar hidrogênio e o hidrogênio ser combustível. Então, a gente tem diversas outras fontes na qual a gente pode ter o combustível alternativo. Em relação ao não energético, e vamos associar tudo ao plástico, né? Vamos chamar tudo de plástico, a gente tem como obter o plástico também através do etanol. Eu posso pegar o etanol que vem lá da cana-de-açúcar, fazer uma reação química nele e transformar numa matéria-prima para o plástico.
O custo disso ainda é mais elevado do que obter o plástico a partir do petróleo. Mas uma vez que o petróleo for acabando, o que vai acontecer? Esses custos eles vão acabar tendo que ser vencidos para a gente poder obter tanto o nosso combustível quanto os nossos derivados que vão fazer os plásticos. A única coisa que é difícil e que a gente não consegue fazer com a nossa agricultura familiar e nem a nossa agricultura orgânica é alimento para a nossa população de mais de 200 bilhões de habitantes na Terra. Para a gente ter alimento nessa quantidade toda, a gente é dependente do fertilizante. E o fertilizante ainda é dependente do petróleo. Então, a gente tem aí alternativas, mas são alternativas que eu diria a mais longo prazo. Por quê? Porque o custo hoje ainda para se obter petróleo e seus derivados ainda é menor do que a gente obter essas alternativas. Entendi. Quer dizer, é relacionado àquilo que você investe para ter de retorno, né? Senão não vale a pena, pelo menos não ainda. Mas aí fica uma pergunta aqui que também já fizeram no site, que é importante. O petróleo é considerado um combustível, enfim, poluente, né? Diferente dos outros, porque ele não é renovável. Né? Então, é um carbono que foi tirado da natureza há milhões de anos e que a gente coloca de volta na natureza. Tem uma série de produtos tóxicos derivados deste composto. E nós estamos falando de custo. Mas e o meio ambiente? Não é um impacto muito grande? Será que o custo que a gente está preservando com o petróleo não estamos tendo que gastar no meio ambiente? Como é que a gente pode interpretar esse tipo de coisa que possa justificar a manutenção disso? Porque isso é uma briga ferrenha, né? A gente não pode largar o petróleo, mas não pode por causa do custo, mas não é só custo, mas tem um impacto no meio ambiente. Veja alguns acidentes, né, que ocorreram e que poluíram águas, poluíram... O último aqui no Brasil, a costa brasileira quase toda, e ninguém sabe nem de onde veio, né, exatamente. Então, Alexandre, ajuda a gente a entender um pouquinho isso. Então, vamos lá. Lembrando novamente de uma reação química. Quando eu queimo qualquer combustível, eu preciso do oxigênio, preciso de uma fonte de ignição e vou gerar três produtos: a água, o gás carbônico, CO2, e a energia gerada nessa queima. Esse CO2 ele vai para a atmosfera, porque ele vai poluir a atmosfera. Mas ele polui menos do que se eu gerasse monóxido de carbono. Então, o que acontece? O monóxido de carbono ele também pode ser gerado na minha reação de queima. Se a minha reação de queima não for o que a gente chama de perfeita. Então, se eu tenho um equipamento ajustado, eu vou gerar CO2 e não vou gerar o monóxido, ou seja, eu vou gerar o gás carbônico, que pode ser capturado por um vegetal, por uma planta, através da fotossíntese, e ele pode ser disposto na natureza novamente como oxigênio, ou seja, vou capturar aquele carbono. Então, quanto mais floresta eu tiver, mais próximo do equilíbrio dessa equação eu vou ter. Mas eu gero muito gás carbônico, porque eu tenho muito carro na rua. Então, o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso? Vários carros possuem componentes que a gente chama de catalisadores, que são os catalisadores automotivos, que eu posso reter esse monóxido para tentar transformar ele num outro produto e minimizar a poluição. Mas o que a gente consegue minimizar a poluição é se a gente tiver um melhor planejamento das nossas malhas viárias. O Brasil, hoje, é um país bastante terrestre e o escoamento da nossa produção, quase que 80% desse escoamento se dá pela via terrestre. Então, a gente pode tentar investir em
linhas férreas, de tal forma que a gente minimize a quantidade de caminhão circulando. Eu posso tentar melhorar a malha de transporte público das grandes cidades, de tal forma que minimize a circulação de carro. Igual alguns países, algumas grandes capitais da Europa. As grandes capitais da Europa têm uma malha, tanto de metrô quanto de ônibus, tão, não vou dizer perfeita, mas tão bastante estruturada, que minimiza as pessoas que andam de carro e até mesmo as pessoas que têm carro nessas grandes cidades. Então, uma forma que a gente pode ter é de tentar melhorar, minimizar, de tal forma que a gente possa consumir parcela do nosso petróleo de uma forma mais inteligente e que a gente minimize a poluição atmosférica. Mas não adianta. Se o país tornar a crescer ou tornar a ter um rumo de crescimento, a necessidade, por enquanto ainda, de petróleo e seus derivados vai ser bastante grande. Então, a gente tem que tentar remediar esse impacto da poluição. Como é que a gente tenta remediar esse impacto da poluição? Fazendo novas plantações, tentando retomar a nossa Mata Atlântica, a gente tentar ter novamente com que o nosso país seja mais verde, de tal forma que a gente possa minimizar a poluição. Além de melhorar a nossa malha de transporte público, que ainda nas grandes capitais, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, a gente tem uma malha de transporte público muito ruim, obrigando que a gente tenha que, às vezes, transpor pequenas distâncias, mas com carro particular. E a gente olha, às vezes, na hora de rush, nas ruas, 90% dos carros com um único passageiro. E eu te garanto que se a gente tivesse uma malha de transporte pública melhor dimensionada, a gente minimizaria a quantidade desses carros na rua. Tá? Mas a gente tem alternativas para tentar minimizar essa poluição ambiental. Se a gente tivesse uma malha na nossa cidade de ciclovias, muita gente, né, porque a gente tem uma característica, o Rio de Janeiro é plano, não é igual grandes capitais que são de altos e baixos. Então, por ser plano, a gente podia ter um investimento em ciclovias para minimizar os carros na rua. Verdade, é uma boa alternativa. Inclusive, não é só a questão de ser plano, é plano e bonito. Né? Sim, claro. Então, assim, é agradável, inclusive, você ter um hábito saudável e andar, e com isso não só economiza o óleo, o petróleo, o combustível, como você também evita o impacto ambiental. Quer dizer, a gente tem que aprender a conviver não adianta tirar do produto, a gente tem que conviver com ele e minimizar o máximo possível aquilo que acontece. E uma coisa que me chamou a atenção, né, ainda mais na sua última fala, é mais um conhecimento que você traz, instigando os nossos alunos. É que o tempo todo você fala, eu só posso transformar, eu posso pegar o álcool e transformar no plástico, eu pego e destilo e transformo na gasolina. Olha só, isso vem mostrando aqui a questão que você comentou do planejamento, vem mostrando o quê? A indústria química, o papel da indústria química nisso aí, dessa transformação do processo, do fazer, do construir, a colocação do fertilizante que você apontou, fantástico. E aí vem do petróleo, olha só que bacana. É tudo a indústria química trabalhando e com a produção. Como você disse, a engenharia química trabalha no planejamento e na produção. E está ali produzindo. Mas isso não tira os outros profissionais que estão envolvidos no processo. De maneira nenhuma, é tudo uma cadeia, é tudo uma dependência. É o que eu diria, a indústria é multidisciplinar. Nós não temos uma produção de um plástico se a gente não tiver a pessoa que está lá fazendo a manutenção de uma bomba. Porque aquela bomba ela vai ser importante no sistema, na cadeia produtiva. Não necessariamente ela vai ser responsável pela transformação final, mas ela faz parte de uma engrenagem toda. E aquele profissional que está fazendo a manutenção daquela bomba e avaliando a performance daquela bomba, ele tem
importância no produto final quanto o responsável pela reação química, vamos dizer assim. Então, a ciência e a tecnologia, ela é multidisciplinar, é tudo encaixado, um é dependente do outro. E a própria indústria de petróleo, ela é dessa forma, ela é verticalizada. Eu tenho a produção do petróleo e tenho lá a saída da gasolina. Então, se eu estou produzindo 100 barris por dia num determinado local, eu tenho que mandar aqueles 100 barris de petróleo para algum lugar. E o local que ele vai chegar, ele vai ter que trabalhar, processar para gerar os produtos. Se eu não tenho como gerar os produtos, por que eu vou produzir 100 barris de petróleo? Então, qualquer falha nessa cadeia impacta tanto na etapa anterior quanto na etapa posterior. E no meio ambiente. Sim, sem dúvida. No meio ambiente, que é o mau uso, né? Sem dúvida. Alexandre, olha só, nós já vamos para 1 hora de papo aqui. Pô, tá fantástico. Eu acho que eu ficaria o resto da tarde conversando. Mas a gente, tanto eu, você e todo mundo que está nos assistindo, tem outros afazeres também. Então, assim, eu queria só que você colocasse uma última questão. Com tudo isso que nós falamos, né, e toda essa questão de pré-sal, do tipo de petróleo e tal, qual é a posição hoje do Brasil na produção de petróleo mundial? Olha só, o Brasil hoje, em volume, ele está produzindo uma ordem de grandeza de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. Né? Para se ter uma ideia do volume, um barril de petróleo são 159 litros. Então, a gente está produzindo 2,5 milhões de barris por dia, a gente multiplicar isso por 159, a gente vai ver que um volume é absurdo. Desses 2.500, mais ou menos, milhões de barris de petróleo por dia, a gente está processando uma ordem de grandeza de 1.900.000, 1.800.000. Ou seja, pegando o petróleo e transformando em combustível e em plástico. Tá? Eu vou chamar esses dois grupos, combustível e plástico, para a gente entender de uma forma mais clara para que a gente está usando esse nosso petróleo. Então, eu estou pegando dos 2,5 milhões de barris que eu estou produzindo por dia, estou transformando ele mais ou menos 1.900.000, 2 milhões de barris. Os outros 500.000 barris eu estou vendendo. E isso a gente não chega a 10% da produção mundial. Então, a produção no mundo todo chega a ser 9 vezes mais do que a gente está produzindo. Se a gente está produzindo isso, é porque a gente tem uma demanda. Aquilo que eu falei, eu não consigo tirar e guardar. Para eu tirar, eu tenho que transformar. Se eu estou com uma capacidade de transformação menor, eu tiro menos. Aquela história da cadeia. Um impacta no outro. Então, significa que a gente tem uma demanda hoje em dia nessa ordem de grandeza. Então, o Brasil ele é o primeiro lugar em processamento na América Latina, ou seja, na América do Sul, perdão, entre os países da América do Sul, ele é o que processa mais petróleo, mas em comparação à produção, ele está, sei lá, em 8º, 9º lugar em relação aos países produtores de petróleo. Tem gigantes de produção que produzem muito mais do que o Brasil. Deixa eu só aproveitar que você falou isso, e uma coisa que é para deixar claro, por que o petróleo é caro ou é barato? Né? A gente já falou em custo. O que define um petróleo bom e um petróleo ruim? Um petróleo ser mais caro do que o outro? É a sua qualidade. O que significa a sua qualidade? Eu falei lá que a gente tira os derivados do petróleo, eu posso ir fervendo e, de acordo com as temperaturas, eu vou separando. E eu tenho vários outros processos. Então, se eu pegar um petróleo para obter a gasolina e colocar muitos processos até chegar à gasolina, eu tenho muito custo. A minha gasolina vai ser mais cara. Logo, esse petróleo não é um petróleo que muita gente quer.
Se eu tenho um outro petróleo e para obter a gasolina eu faço pouca coisa, o custo para gerar aquela gasolina é pequeno. Logo, todo mundo quer esse petróleo. Então, aquele petróleo que é mais fácil de processar é o que todo mundo quer. Ele custa mais, mercado. Demanda, oferta e procura. Se é um petróleo que todo mundo quer, ele vai custar mais caro. Se aquele petróleo ele tem vários processamentos e ninguém quer, é um petróleo mais barato. Então, a qualidade do petróleo vai dizer se o petróleo é mais caro ou é o mais barato. Então, hoje a gente tem uma cotação de petróleo que está na ordem de $45 um barril, e a gente já teve época que foi 110, 120. Por quê? Porque a procura por aquele petróleo era muito grande, a oferta era menor, então o petróleo chegava a um preço maior. Como hoje a gente tem uma procura não tão grande, né? Isso excluindo a gente estar numa pandemia e está tendo um problema de isolamento e a economia estagnada, excluindo essa parte, a gente hoje tem muita oferta de petróleo bom, e aí faz com que o preço caia. E o nosso petróleo do pré-sal, ele se equipara a esses petróleos bons. A gente tem também petróleo no Brasil numa qualidade menor, que é aquele petróleo que quase ninguém quer, mas a gente tem um petróleo muito bom também. Tá? Então, é essa a avaliação que a gente fala em relação a um petróleo custar mais ou custar menos. Alexandre, realmente a gente precisa encerrar. Temos que acabar. Eu estou dizendo, cada vez a gente vai continuar falando e cada vez surge uma outra pergunta. Dizia um grande amigo meu orientador, que a cada pergunta, a cada questão que você responde, surgem mais 8 a serem respondidas. Sim. Não tem jeito, né? Então, mas infelizmente a gente está. Eu só diria o seguinte: se eu fosse você, eu já ia pensando em fazer alguma coisa daqui dos próximos 10 anos, outra coisa na vida. Porque esses alunos que estão te escutando vão aí tomar teu emprego. Tomara, mas a gente... Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas crianças que gostariam de ficar entusiasmadas e pensam amanhã entrar na indústria de petróleo, trabalhar com a química, o engenheiro químico. O que você tem a dizer para eles? Olha só, o que eu tenho a dizer é que tem que ter dedicação e gostar de estudar, né? Eu falo isso para as minhas filhas, estudar que é o caminho. Por mais que a gente tenha alguma dificuldade nesse estudar, se a gente tiver uma boa vontade, a gente consegue aprender muita coisa. Então, estudar é se dedicar naquele momento da sua vida. Eu vou falar bem baixinho aqui. Assistir aula é ruim, eu sei disso. Às vezes tem um cara lá que a gente não gostaria de estar escutando, mas escuta o que ele está falando e vai estudar. Hoje em dia, por mais que a gente tenha dificuldades, né, a gente hoje tem um acesso a um celular que vai ter o acesso a um Facebook, a uma internet da vida, então a gente tem condições de buscar informações. E aproveitar sempre o momento que você está em sala de aula para ficar futucando o seu professor, para ele matar as suas curiosidades. Isso é muito importante. Eu vim também de ensino público, eu fiz todo o meu, na minha época, é o que a gente chamava de ginásio. Eu fiz todo ele no ensino público, em colégio público, e depois eu entrei numa universidade pública também. Então, eu acho que a gente tem que estudar. Estudando, a gente tem meio caminho andado. E aí, o outro meio caminho são as intempéries da vida, que vai fazer a gente para lá e para cá, mas a gente acaba conseguindo. Então, é se dedicar e estudar com vontade. Alexandre, perfeito. É por aí mesmo, né? Nem sempre. A aula realmente é chata, mas ela é necessária. Tomar injeção também não é bom, mas é necessário. Sem dúvida, sem dúvida. E o mais importante, só chegamos a esse petróleo porque alguém foi curioso e foi estudar. Né? Sim. Alguém sentou para estudar, sentou para matar a sua curiosidade, para entender aquilo. E assim, só chegamos no pré-sal porque tinha necessidade de estudar. Então, a mensagem é essa mesmo. Não há caminho. É o melhor caminho.
né? Sem É dúvida. mais fácil estudando do que não estudando. E é por aí que chega. Então, eu garanto que aí pelo menos 600 alunos aqui do CIEP Nação Rubro-Negra, eu acho que é mais ou menos isso que tem, vão concorrer aí pela tua vaga. Então, mais 10 Tomara, anos, tomara, arruma tomara. outro espaço. Ou, de repente, você vai ser receptor deles, quem sabe? Né? Tomara, tomara. São alunos que têm um potencial de Com chegarem certeza. lá. Com Ok? certeza. Alexandre, olha só, muito obrigado, foi muito legal o seu trabalho, sua apresentação, esclareceu assim para mim vários aspectos, acho que trouxe muitas informações que os professores agora do CIEP vão estar loucos, porque eles vão ter que provar isso para os alunos em sala, né? A bússola, a mistura, a solução, enfim, a mudança de estado da matéria, sólido, líquido, gasoso, eles vão ter um terremoto. Como é que eles vão explicar isso? Ó, eu não sei, mas eles vão ter que fazer, porque a meninada toda vai futucar eles, vai perguntar. Isso de coração, mesmo. Aqui em nome do CIEP, apesar de não ser minha escola, mas são os meninos, são nossos meninos, em nome do Eduardo, o diretor da escola, da Regina e dos professores, agradecemos imensamente a sua colaboração. Esse seu conceito, esse seu conhecimento por uma hora aqui. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço o convite e a professora Regina tem o meu contato, eu coloco aí à disposição para o que vocês precisarem. Eu acho que isto é uma forma de eu tentar trazer mais ainda para a sociedade um pouco do que ela faz, né, na manutenção da universidade pública. Então, acho que essa é uma das minhas missões. E agradecer de coração também o convite. Obrigado, querido. Até logo a todos. Agora é com você. Muito obrigado.